Hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que faz a gentileza de conversar com a gente nessa noite. Ex-prefeito, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Aqui Monalisa Perrone falando, o senhor me ouve bem? Te ouço bem, Monalisa, muito prazer em te ouvir o Caio. Prazer estar com vocês de novo. Boa noite para os seus telespectadores também. Vou fazer uma ressalva com uma pontinha de reclamação. Ex-prefeito só falava tarde aqui na CNN. Eu falei, será que ele dorme cedo? Será que faz parte da rotina? Mas continuamos insistindo para o senhor estar aqui com a gente. Então, muito bom saber que o senhor estreia, então, no Expresso CNN, conversando com a gente nesse momento em que a política brasileira e o PT voltaram a chamar a atenção de uma maneira mais enfática. Mas vamos lá. Bom, o senhor começou uma agenda, de viagens pelo país no mês passado e aí veio então a decisão do ministro Fachin, que trouxe o ex-presidente Lula de volta à cena política. Como então ex-possível candidato do PT à presidência da República em 2022, deu uma pontinha de frustração? De jeito nenhum. Eu, na verdade, como advogado do Lula, eu era mais otimista do que ele. O Lula estava muito cético em relação à possibilidade de concorrer em 2022, ao contrário de 2018. Ele acreditava que, ao final, a Suprema Corte, o Tribunal Superior Eleitoral acabariam por conceder o direito dele de disputar aquela eleição que ele liderava com quase 40% de intenção de voto no primeiro turno. Eu, ao contrário, eu estava muito cético em 2018, praticamente sem esperança nenhuma pela conjuntura, e não diria que estava otimista, mas nos vários artigos que eu escrevi sobre o assunto, eu considerava uma possibilidade concreta à luz do escândalo da Vaza Jato, que, enfim, abriu a caixa preta da operação que foi feita em Curitiba para tirá-lo da disputa presidencial. Então, eu não estava otimista, mas estava mais confiante do que em 2018. Mas então, para que o senhor estava viajando pelo país com a presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann? Eu continuarei viajando. Eu sou presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, que elaborou um plano de recuperação nacional imediata para o país. E esse plano ganhou pouca visibilidade por parte da imprensa, então nós decidimos, desde o começo do ano, sair com todos os cuidados e cautelas devidas, mas sair para o país, sobretudo para o Nordeste, para o Sudeste, para o Sul, sair um pouco dos grandes centros em busca de dar maior visibilidade a esse plano de recuperação que passa pelo conjunto de medidas que foram anunciados e que a gente entende que o governo deveria adotar para diminuir o sofrimento da população brasileira, que está no seu pior momento nos últimos 2 anos. Caio Junqueira, chega na conversa. Haddad, boa noite. Eu tenho uma percepção, e se você não concordar, você pode falar que eu estou viajando ou estou indo longe demais, mas que a eleição de 2022, o vencedor vai ser um movimento, vai ser um anti-movimento, ou o anti-bolsonarismo ou o anti-petismo. Eu queria saber sua percepção sobre esses dois movimentos, antimovimentos na sociedade brasileira, se eles existem, quais suas características, e se você acha que o desafio do anti-bolsonarismo em 2022 é vencer o antipetismo, que também é muito forte na sociedade brasileira. Olha, eu discordo um pouco desse tipo de análise, porque eu acho que um partido que tem a força do PT desde 89, participa das eleições e chega ou em primeiro ou em segundo lugar, gera uma reação natural organizada por parte da sociedade. Nos Estados Unidos existe aqueles que são antidemocratas e os antirrepublicanos. O PT sempre teve na disputa para valer, para ganhar. Então é natural que haja esse tipo de movimento. Agora, o antibolsonarismo é uma coisa muito nova, porque o Bolsonaro é uma coisa muito nova
para a maioria das pessoas que não o conhecia como deputado federal por 7 mandatos consecutivos e sem nenhuma produção importante. Bolsonaro nunca teve opinião sobre praticamente nada, a não ser o apoio à ditadura militar. Ele fazia questão, e sempre faz questão, de frisar. Mas, tirante o apoio à ditadura, o Bolsonaro era um zero à esquerda. O antibolsonarismo, portanto, é uma coisa absolutamente nova no Brasil, porque a deterioração do governo foi muito rápida. Está lembrando muito o que aconteceu com o Temer. O Temer degradou o governo muito rapidamente, ele que praticamente conspirou contra a presidente Dilma e, anunciando novos tempos, chegou ao pior indicador de aprovação muito rapidamente. Eu acho que o Bolsonaro pode sofrer um desgaste muito grande, embora ele conte ainda com um apoio na casa de 20%, 25% de pessoas que têm uma ideologia mais autoritária e concordam com esse tipo de procedimento. Ex-prefeito, o nosso analista, o Fernando Molica, também participa da conversa. Molica. Prefeito, boa noite. O senhor concorreu em 2018 com uma chapa, a sua vice era de um partido de esquerda, do PCdoB. Agora, qual é a tendência para 22? O Lula, provável candidato, ele tenderia a fazer uma chapa mais à esquerda ou, exemplo das eleições que ele ganhou, que o PT ganhou também com a Dilma, seria uma composição mais à direita, tentando fazer um leque mais amplo aí de apoios? Olha, eu acredito que o Lula ele vai procurar ampliar tanto quanto possível o leque de alianças para 2022, até porque ele vai preparar o governo, o governo dele. E você precisa de base parlamentar, você precisa de apoio popular, sobretudo para enfrentar os desafios que estão colocados por essa debacle do governo Bolsonaro, que é uma política de terra arrasada. Os ministérios todos estão desorganizados, a política econômica está sem rumo, o Brasil está isolado internacionalmente, não há uma única pasta que esteja funcionando a contento, seja o meio ambiente, educação, saúde, ciência e tecnologia. Então, nós estamos numa situação grave e vamos precisar de um leque de apoios muito amplo. Agora, o que nós queremos fazer é garantir, em primeiro lugar, um compromisso de segundo turno. O que seria isso? Que as forças democráticas que não concordam com a maneira do Bolsonaro governar, que tem destruído a capacidade do Brasil de se recuperar, que essas forças todas se comprometam a apoiar aquele que for para o segundo turno, em virtude do que está em jogo. O que está em jogo é a soberania nacional, o que está em jogo é a democracia, o que está em jogo são as instituições, é muita coisa em jogo para tomarmos o risco que parte dessas forças decidiram tomar em 2018 ao apoiar a eleição do Bolsonaro no segundo turno. Penso que este erro não será cometido por essas forças no próximo pleito. Vou seguir na toada aí da linha do Molica, ex-prefeito, porque esse muito amplo ao qual o senhor se referiu poderia abraçar o Centrão, por exemplo? Olha, eu acredito que a eleição do ano que vem tem que começar pelo segundo turno. Nós temos que ter um pacto de segundo turno para que o Brasil sobreviva ao Bolsonaro. Já imaginou o Bolsonaro governar mais 6 anos no Brasil? Ele governou só 2 e foi essa terra arrasada. Se tiver mais 6 pela frente, os 2 que faltam, mais 4, acho muito improvável que a gente consiga recuperar em tempo o nível de destruição que ele representa. Então, esse pacto de segundo turno, eu acho que tem que considerar toda a oposição ao governo Bolsonaro. Ou seja, aquela parte do Centrão que está dando apoio ao governo, naturalmente não seria o caso. Mas aqueles que estão resistindo ao bolsonarismo deveriam fazer um grande pacto de segundo turno.
Então, para deixar muito claro, porque o senhor hoje está mais candidato e menos aquele ex-prefeito que eu acostumei tantas vezes a entrevistar. Só para tirar qualquer dúvida minha, vamos lá. O senhor está dizendo que sim, parte do Centrão pode sim ser abraçado nesse grande, então, pacto, nesse momento mais amplo de apoios, num eventual segundo turno, com o PT contra Bolsonaro, mas não no primeiro turno. É isso? Entendi direito? O que eu disse é o seguinte: quem está apoiando o Bolsonaro hoje deve seguir com ele para a reeleição, que é 80% do Centrão. Está com o Bolsonaro hoje, inclusive no toma lá da cá, que ele tanto criticava e foi o que primeiro abraçou diante da ameaça de impeachment que ele sofreu o ano passado. Agora, tem forças democráticas que não estão com o Bolsonaro. Eu vou fazer referência, por exemplo, a uma manifestação recente do Rodrigo Maia, foi presidente da Câmara Federal, Câmara dos Deputados. Ele não só disse que se a eleição fosse hoje, declararia voto em mim e não no Bolsonaro, se a eleição de 18 fosse hoje, como comentando o discurso do presidente Lula desta semana, diz que não há como negar a diferença entre Lula e Bolsonaro. Então, estou citando um personagem do DEM, que é um partido bastante conservador, um partido que se situa à direita no espectro ideológico, mas tem compromissos, ou pelo menos diz que tem compromissos com a democracia, e que está dizendo que se a situação permanecer, eles vão mudar de posição. Eu acho importante isso para o Brasil, saber que as forças ditas democráticas de direita fazem uma reavaliação da postura que tiveram em 2018. Já conversou isso com o ex-presidente Lula agora, por exemplo, no encontro de anteontem? Não, ele foi perguntado na coletiva Sim. sobre o posicionamento do Rodrigo Maia e elogiou a maneira como ele se colocou. Eu não me referi ao Rodrigo Maia. E falou, Maia. olha, eu converso com todo mundo. Eu não me referi sobre o Rodrigo Maia. Eu falei sobre essa movimentação, toda essa possível movimentação e articulação política que o senhor está detalhando para a gente agora. Não conversei com o presidente. Eu estou respondendo a título pessoal. Entendi. O que eu entendo é que o segundo turno tem que ter um pacto democrático de oposição a esse governo. O ex-prefeito se ajeitou na cadeira, significa que o papo tá bom, então vamos continuar, Caio. Haddad, eu tenho também uma percepção que eu queria compartilhar com você, e eu queria te ouvir sobre isso. O eleitor bolsonarista, pelo que você fala, e esse é um pensamento muito da esquerda e do próprio petismo, de que é um eleitor autoritário e antidemocrático, né? Como você coloca aqui, um pacto pela democracia, está ali implícito que quem vai para o outro lado é contra a democracia. Você não acha que esse eleitor bolsonarista, o cara que vota no Bolsonaro, o cara que apoiou o Bolsonaro, o cara que hoje, na pesquisa da CNN ontem, coloca lá no segundo turno 41% de voto, 42% a nossa pesquisa no segundo turno Bolsonaro contra o Lula, não é mais do que isso? Não é o cara, por exemplo, que boa parte ou parte desse eleitor se afastou, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores até pelos casos revelados pela Lava Jato, pela queda da economia, principalmente ali no governo Dilma Rousseff, ou seja, parte desse eleitor, ele é um democrata, mas ele rejeita, por exemplo, os escândalos de corrupção, que eu não digo que é prioridade apenas do governo petista, mas eu estou falando em nível macro, não só da corrupção e também a debacle ali da economia, principalmente no final do governo Dilma Rousseff, não é mais do que ser autoritário e ser antidemocrata, não é também uma repulsa à corrupção e há também ao desvio da economia ali, né? A queda da economia. Quando eu falo do eleitor típico do Bolsonaro, eu estou falando do eleitor de primeiro turno, né, que compra a ideologia do Bolsonaro, de que as coisas se resolvem à força, com ameaça às instituições, com ameaça à imprensa, desrespeitando os jornalistas que fazem perguntas óbvias do seu ofício,
ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Hoje, na live dele, agora, faz meia hora, ele ameaçou o país mais uma vez. Eu estou falando da pessoa que concorda com essa postura do Bolsonaro e que, infelizmente, está na casa de 20% do eleitorado. Infelizmente, 20% do eleitorado não tem compromisso com a democracia no Brasil. Entende que é justo armar milícia, entende que é correto ameaçar o Congresso e o Supremo, entende que é correto ameaçar a imprensa. Infelizmente, eu gostaria que fosse 0%, 2%, 5%, mas não é. O que o bolsonarismo revelou é que existe um núcleo duro, na casa de 20%, que tem uma concordância com ele numa pauta autoritária. Prefere comprar uma arma e dar para um miliciano do que comprar um livro e dar na mão de uma criança. Então, eu estou falando dessas pessoas. Isso pode levar o Bolsonaro para o segundo turno, sobretudo numa eleição pulverizada como foi 2018, pode levar para o Bolsonaro, mesmo mais fragilizado, que se a eleição fosse hoje, ele perderia a eleição. Né? Mesmo com o Bolsonaro mais fragilizado, pode levá-lo ao segundo turno. E eu acho muito importante um pacto de segundo turno contra essa ameaça que paira sobre o país. Ele é uma ameaça permanente. A gestão da pandemia, a gestão da economia, a gestão da democracia não deixam dúvidas a respeito disso. Prefeito, ex-prefeito Fernando Haddad, a nossa analista Thaís Arbex também participa da entrevista. Thaís, bem-vinda. Obrigada, Mona Lisa. Boa noite, prefeito. Esse pacto para o segundo turno, o senhor avalia que há uma possibilidade de ele já começar para o primeiro turno? O que eu quero dizer com isso? Há alguma possibilidade de o PT fazer uma aliança já imediata com o chamado centro, seja o centro de Rodrigo Maia, o centro do MDB? Isso vai ser necessário? E como que o PT vai receber isso internamente? A gente sabe que parte do partido não daria aval a esse tipo de aliança, prefeito? Thaís, eu acho que nós devíamos nos diferenciar no primeiro turno para dar à sociedade o direito de optar por uma agenda econômica que pode ser diferente da atual. Então, existe um problema no governo Bolsonaro, que é a agenda política do governo Bolsonaro, que é uma ameaça aos brasileiros, uma ameaça às liberdades individuais. Tem perseguição a reitores, perseguição a professores, perseguição a jornalistas. Essa agenda tem que agregar todos nós, democratas. A agenda econômica, eu acho justo com o eleitorado que nós apresentemos mais de um programa econômico no primeiro turno, com o compromisso de quem ganhar o primeiro turno e for disputar o segundo, angariar o apoio dos demais. O que não aconteceu em 2018 e levou o Brasil à tragédia que estamos assistindo. Então, eu entendo que a agenda econômica da centro-esquerda é bastante diferente da agenda econômica da centro-direita. Né? A centro-esquerda não quer privatizar a Petrobras, não quer privatizar o Banco do Brasil, quer um auxílio emergencial de R$600 e não de 250, quer subsidiar o gás, que está em mais de R$100 o botijão. Nós temos uma visão social diferente da deles. Isso não é pecado. Cada um apresenta o seu plano, mas faz o pacto pela democracia no segundo turno. Ou seja, apresenta as divergências, deixa o povo votar, né? E a gente se entende no segundo turno contra a ameaça maior. Porque o bolsonarismo é uma ameaça às instituições democráticas, como está claro, porque ele nem esconde que ele representa isso. Isso vale para o dia de hoje, as declarações dele de hoje. Não estou falando do Bolsonaro, deputado, que queria angariar apoio das pessoas mais autoritárias, que tinham saudade da ditadura. Eu estou falando do presidente da República, do ocupante da presidência da República hoje, que está ameaçando o país, está ameaçando o Pacto Federativo, está ameaçando a economia popular, está ameaçando a saúde pública. Eu estou falando desta pessoa.
Sim. Ex-prefeito Fernando Haddad, muito obrigada por conceder um tempo aqui para conversar conosco, por responder a todas as perguntas. Não esqueça, a turma da noite da CNN Brasil também gosta de entrevistas quentes. Não esqueça disso e venha mais. Uma boa noite ao senhor. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Muito obrigada. Um abraço a todos e boa noite a todos. Obrigada. Boa noite para o senhor também. Caio, Thaís e Molica, muito obrigada.